Eu acabo de voltar da sessão de Corra que a Polícia Vem Aí, remake do clássico filme de comédia aí que muitas pessoas assistiram nos anos 90, estrelado por Leslie Nielsen. Filmão de comédia, eu gosto muito da parte 1, parte 2, parte 33 e um terço, né? Eu adoro que tem umas brincadeiras com os números. E a gente tem uma nova versão agora, estrelada por Liam Neeson, muito curiosamente também, um ator de drama vindo fazer uma comédia, que foi justamente o mesmo caminho que o Leslie Nielsen, né? Que também era um ator de drama, foi fazer comédia, então fazem uma história parecida, um espelho legal. E esse filme, ele carrega um peso muito grande. E acho que alguns filmes, eles carregam pesos muito grandes, né? Esse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler do filme, não precisa se preocupar, mas, gente, esse filme não tem nenhum spoiler que estrague o filme, tá? Alguns filmes, eles carregam um peso maior do que só ser um filme bom. E isso, às vezes, pode ser um problema, né? Então, vamos lá. O Superman, que saiu esse ano, ele carrega um peso muito grande, né? Ele carrega o peso de recomeçar o universo da DC no cinema. Ora, esse é um peso muito grande. Pô, não é só um filme. Ele precisa recomeçar o universo. A Múmia do Tom Cruise carregava aquele peso, né? Ele ia começar o Dark Universe. Ele deu errado e ele acabou flopando. A gente tem filmes que eles acabam trazendo esse peso, né? De tipo, esse filme ele vai começar uma franquia, ele é a nova aposta de um diretor, ele é uma mudança de algo. E Corra que a Polícia Vem Aí, ele carrega um peso que é a volta do gênero da comédia pro cinema. Nos últimos anos, o gênero da comédia, ele foi tirado dos cinemas, né? Ele sobreviveu aí em algumas boas séries que a gente tem, mas ele foi muito escanteado, né? Muito por conta do politicamente correto, muito por conta de ser um gênero que até mesmo a própria televisão linear, né, sofre para conseguir trabalhar com isso. É só você olhar o caso da Rede Globo, né, que não consegue fazer uma boa comédia há anos. É só você ver o Aberto ao Público, que é um fracasso, assim, é um programa que ele é medíocre. Mesmo contando com bons atores de comédia no seu elenco, o programa ele é medíocre. Medíocre não, ele é horrível, né? O medíocre é médio, né? O programa da Globo é uma bosta. E esse filme, ele vem como sendo a próxima promessa de que Hollywood vai conseguir trazer o gênero de comédia de volta, como esse grande remake, essa propriedade intelectual grande que vem e que chama atenção, com dois grandes atores, que é o Liam Neeson e a Pamela Anderson. E apesar de ter gostado desse filme, eu ainda não acho que é isso. Não sei se é esse filme que vai ressuscitar o gênero da comédia. Antes de continuar esse vídeo, eu vou me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador. Esse é o Cortes do Castrinho, um canal onde eu publico alguns dos cortes das lives que eu faço no canal Edson Castro Oficial e também falo de alguns outros temas de filmes, séries, jogos, coisas que eu estou consumindo no momento e que eu quero falar com vocês. Então, comentem aí que filmes, que séries, que outras coisas vocês querem que eu fale aqui. Só avisando pra vocês minhas próximas coberturas, eu farei cobertura de Pacificador, farei cobertura de Welcome to Derry, que eu gosto muito, sou muito fã do Stephen King, e farei cobertura de Alien Earth. Então você vai ver aí aqui nesse canal cobertura dessas 3 séries, tá? Então farei episódio a episódio, comentarei cada um deles. E peço desculpas aí por não ter comentado episódio de X-Espírito. Agora que eu terminei, falei, devia ter comentado cada episódio porque acabei curtindo mais a experiência do que eu imaginei, né? Mas o primeiro episódio foi tão ruim que eu desanimei. Só fui ver depois quando já tava no 4º, 5º. Curte, compartilha, se inscreve. Bom, o filme é engraçado? Ele é engraçado. Porém, a minha experiência, ela foi a seguinte. Eu fui assistir ao filme num evento que a Paramount organizou e eles exibiram a versão dublada. A versão dublada contou com Wendell Bezerra, fazendo a direção de dublagem, junto do Antônio Tabet, ajudando ali a organizar as piadas. O que, achei legal, né? Chamarem um comediante, chamarem um cara muito bom da dublagem, que é o Wendell Bezerra, pra fazer direção, e isso fazer com que tenha uma boa tradução das piadas, porque o Corra que a Polícia Vem Aí, desde o seu primeiro filme, ele é um gênero de comédia que, além dele usar muito do pastelão, do nonsense, ele é muito nonsense, né? Ele também tem essa questão dessas piadas de duplo sentido, né? Dessas pegadinhas com as palavras, uma palavra que ele diz uma coisa significa outra e quer dizer uma terceira coisa, e nem sempre isso funciona muito bem na tradução, mas acho que a dublagem ela foi muito bem resolvida, acho que eles acertaram bastante na dublagem,
ponto pro filme, mas ainda precisava ter visto o legendado aí pra ter uma experiência boa do jeito que eu queria. Mesmo assim, acho que esse filme ele tem bons momentos, mas acho que ele não tem tantos set pieces, né? Que são esses momentos de piada e de brincadeira e de momentos de loucura, quanto os filmes originais tinham. E eles não escalam tanto quanto eu gostaria. Tem alguns bons momentos que acho que, pô, são muito fora da curva, são muito engraçados, né? Tem uma hora ali que é uma cena de romance, onde eles vão pra neve. Cara, papo 10 o nível de alucinação que eles entraram ali, né? E acho que aquele ali era onde eu queria que fosse mais, né? O Akiva Schaffer, que é o cara que dirige esse filme, ele é um cara que ele tá acostumado a fazer coisas com o pessoal do Lonely Island, né? Então ele trabalhou no Aventura Lego, ele trabalhou no Popstar Sem Parar, Sem Limites, ele trabalhou no Saturday Night Live, ele fez o filme do Tico e Teco, né? Defensores da Lei, muito bom o filme do Tico e Teco, inclusive, de 2022. Então ele tem ele fez Brooklyn Nine-Nine, então ele tem uma experiência aí, né? Com esse tipo de comédia. E acho que esse pouco do nonsense, dessa coisa mais escalonada, podia ter sido um pouco mais. Tem seus momentos, tem umas paradas engraçadinhas, tem umas paradas boas de você rir, umas coisas muito bizarras que eu acho que funcionam legal. Mas ainda acho que podia ter sido um pouco mais, né? Porque eu lembro, a grande sacada pra mim de Corra que a Polícia Vem Aí, até hoje, né? Eu acabei de rever os 3 primeiros filmes que estão no catálogo da Netflix. Cara, cada vez que você revê esse filme, tu descobre uma parada nova, é bizarro. É muito bizarro isso, assim. Cada vez que você revê esses filmes, tu encontra uma gag, uma piada, uma coisinha acontecendo no fundo, uma brincadeira com palavra, uma coisa a mais que você fala, cara, como é que esses caras conseguiram despejar tanta coisa, assim, coisa acontecendo no canto da tela, coisa acontecendo no fundo, coisa acontecendo no canto, tá o tempo todo acontecendo piada, assim, é uma metralhadora, assim, eles... É tanta piada que tem piada que passa, porque você não tá conseguindo absorver tanta coisa ao mesmo tempo, e acho que isso é a grande sacada, né, e é um filme extremamente bobo, assim. Acho que eles conseguem manter alguns elementos que, pra mim, funcionam muito bem, né, que é o Frank Drebin, ele narrando na cabeça dele a história. Pô, isso daí é genial, assim, a quantidade de piada besta que eles conseguem fazer com isso funciona muito legal, como ele vai falando das coisas, como algumas coisas que eles estão falando, que ele está falando tá acontecendo e tem um duplo sentidinho, mas ainda acho que esse elemento ele é muito legal. Acho que essa questão de como o Liam Neeson ele faz todas as piadas sóbrio, sério, muito com aquela cara dele ali, né, que eles chamam de deadpan, né, que você entregar uma piada assim, nunca quebrar isso, funciona muito legal, mas ainda não é 100% o que é a experiência Corra que a Polícia Vem Aí pra mim, assim. Eu acho que ele não consegue atualizar pra transformar em uma coisa muito nova, mas ele também não consegue reaproveitar ao ponto de ser aquilo que a gente viu antigamente, sabe? De ser, tipo, algo tão no mesmo ponto. Ele fica num meio termo, sabe? Tipo, isso aqui é o que pode ser o futuro dessa franquia, mas ao mesmo passo a gente tá usando coisas, elementos da franquia antiga. Outra coisa que eu acho que perde um pouco nesse filme, assim, acho que a Pamela Anderson tá muito bem nesse filme. Acho que a dupla dela com o Liam Neeson funciona muito bem. Cara, gostei muito, muito legal. O querido, qual é o nome do gordinho que faz o papel com ele? O Paul Walter Hauser. Pô, tá muito legal. Acho que, infelizmente, ele não tem tantas cenas quanto poderia ter. Ele fica meio escanteado, então ele não consegue ter tantas cenas assim quanto poderia ter. E os outros coadjuvantes, pra mim, são completamente esquecíveis, assim. Eles ficam completamente de fora, e o que é uma pena, assim. Tirando o Liam Neeson e a Pamela Anderson, o Paul Walter Hauser, ele tem uma ceninha, e o resto dos coadjuvantes, pra mim, são fracos, ou não tem grandes momentos, ou não tem grandes passagens, assim. Então, assim, ele é um filme que ele é meio ele é assim, né? Calma! Ele tem altos e baixos, né? Ele tem... Não tem muitos baixos, acho que não tem nenhum momento do filme que eu acho que ele caia muito, assim. Mas eu acho que, como ele tem uma história que ele tá tentando contar, e essa história maior dele é muito qualquer coisa, né? É muito qualquer coisa. E aí ele precisaria se sustentar nesses grandes momentos de piadas que são bons, mas não são tão frequentes, assim. Então sempre que a história precisa ir um pouco pra frente, o filme dá uma paradinha que eu queria que você estivesse fazendo uma piadinha, né? Queria que você
Queria que você estivesse me contando alguma coisa. Queria que você tivesse, né? Então, pô, tem uma piada ali, uma hora que eles vão ver uma fita, porque é muito engraçado, assim, que é um humor escatológico, mas que funciona muito bem. Uma hora que ele tá invadindo uma sala também funciona muito bem. Então eu acho que talvez seja até uma questão mesmo de como encaixar isso num filme, sabe? Acho que eles estão meio enferrujados e a minha impressão, e vai ser o meu veredito final desse filme, é o seguinte: esse filme, ele é um grande teste, né? Acho que eles estão testando muito território, né? O que que dá pra fazer, até onde dá pra ir, com que tipo de piada dá pra entregar, qual que tipo de coisa dá pra fazer. Então eles estão sentindo. Talvez não corra que a polícia venha aí 2, né? Sei lá, reboot 2 aí, eles tenham muito mais liberdade, muito mais confiança, né? Não, vambora, agora a gente já entendeu o que dá pra fazer, né? O que dá pra gente fazer. E aí, eles vão embora e eles estourem. Mas nesse eu ainda acho que eles estão muito pisando em ovos, sentindo, não sei se é isso, a gente não sabe o que ainda pode fazer, será que a gente pode ser cancelado, será que o politicamente correto ainda manda, será que as pessoas ainda querem ver comédia, será que as pessoas ainda não gostam disso? Eles estão sentindo muito território. Como quem gosta muito de comédia, sempre foi muito fã de comédia, sempre foi assistir filmes de comédia no cinema, pô, eu lembro de ir com os meus pais assistir filmes de comédia no cinema do Leslie Nielsen, né? Eu assisti os ruins, infelizmente, porque eram os que saíram na época que eu era mais novinho, né? Então, pô, deixa eu ver aqui, ó. Eu assisti aquele que é o do Agente Secreto, que é muito ruim, né? Pô, que é um filme bizarrão. Eu assisti... Que mais? Assisti... Acho que o Mr. Magoo eu assisti. Duro de Espiar, que é muito ruim. Muito ruim. Eu vi com o cinema com minha mãe, eu lembro. Assisti Aluga Esse Garoto, né? Aluga Esse Garoto não. Esse Garoto acho que foi em DVD. Enfim, assisti algum desses filmes daí muito ruins. Muito ruins. Se eu não me engano, acho que a polícia vem aí 33 1/3 eu vi com meus pais no cinema. Quase certeza que eu vi. Mas, como muito fã de comédia, pra mim, eu quero ver mais comédia no cinema. Eu quero ver mais coisas. Eu quero ver coisas acontecendo. Eu quero ver esse gênero que eu gosto, que eu sou tão apaixonado. Então, acho que é uma experiência que dá pra ir ver. Dá pra ir ver feliz, tá? Não precisa se preocupar. Não é uma experiência ruim. Mas é uma experiência que você sai falando, pô, me dá mais, entendeu? Na próxima, tenta mais, exagera mais, sabe? É bom. Mas você consegue ver a potência do que poderia ter sido. Entendeu? Ainda preciso ver esse filme legendado pra ver se o áudio, se as piadas em inglês talvez não tenham uma outra grande experiência. Mas pra mim, assim, ele é um filme que fica ali bem numa nota 7. Pra mim, o veredito final é nota 7. Uma boa experiência de cinema. Pra quem gosta de comédia, vale a pena ir ver. Tem os seus bons momentos, tá? Os seus bons momentos, sim, muito engraçados. Essa cena do romance, gente, ela é muito... É o tipo de comédia que eu gosto, assim, que começa a acontecer coisas que, caralho, loucura, faz referência, sei lá, a mão que balança o berço, assim, umas coisas que você fala, meu Deus, tá ligado? Da onde você tá tirando esses bagulho daqui? E era isso que eu queria mais disso. Se eles pegassem isso e fizessem um filme inteiro só disso, eu ia ficar mais feliz. Ou que com mais disso, legal. Mas ainda tem umas gags visuais, mas não é tão louco quanto são os primeiros filmes. Fica a recomendação aí, pô, veja os 3 primeiros filmes, vá ver esse filme e... torça comigo pra que os próximos filmes sejam na ousadia, na alegria e na empolgação com mais, né? E fica agora, pra mim, a gente precisa entender a dúvida, né? A dúvida que fica pra mim de como será a bilheteria desse filme e mais ainda de como vai ser a recepção do próximo Todo Mundo em Pânico, que tá vindo aí. E se esses filmes forem bons, a gente pode ver um recomeço das comédias no cinema. Agora, com a cultura woke sendo contestada, com o politicamente correto um pouco mais comportado, né, um pouco mais no seu cantinho, a gente começa a entender que talvez a comédia possa voltar a fazer piada, a fazer as coisas sem se preocupar com o cancelamento. E a gente entende, tá, o que pode vir aí, né? Que outras franquias podem surgir, que outros filmes de comédia podem estar adormecidos. O gênero de comédia é um gênero normalmente muito barato, que tem uma repercussão muito boa. Então... talvez seja uma boa opção pra Hollywood agora, que tem amargurado aí com bilheterias pífias de filmes muito caros. Vamos esperar pra gente ver, tá bom? Um grande beijo, é nóis, valeu.